E o Departamento de Estado americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Acabamos de conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Eu volto a conversar mais uma vez com o Lorival, porque vai se desenhando aquilo que você estava dizendo, Lorival, como a partir de uma ação brasileira vem uma contrarresposta americana. Sim, e o final da mensagem menciona outros que estejam ajudando, apoiando as ações do Alexandre de Moraes. Pode ter duas interpretações. O governo brasileiro, porque na visão do governo Trump, a responsabilização de todos aqueles que auxiliarem e forem cúmplices da conduta sancionada. Mas como havia, dentro do plano existe essa ideia de sancionar também os outros ministros do STF que têm votado a favor da investigação do ex-presidente e das redes sociais, é possível que essa seja uma menção a aos outros ministros. Por outro lado, como foi uma decisão monocrática, esta de hoje, do Alexandre de Moraes, também poderia ser aquela outra ideia, aquele outro plano de retirar os vistos de integrantes do governo Lula. Também precisa estar no nosso radar que o presidente Trump vai fazer um movimento nessa semana na direção de punir os países que importam da Rússia, né? Então, hoje mesmo ele fez uma menção à Índia e o Brasil estaria dentro dessa possibilidade de tarifas, né? Novas tarifas por causa da importação de produtos da Rússia. O Trump deu até o final dessa semana para o Putin decretar um cessar-fogo. É curioso que essa é uma nota oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, mas usa bem a maneira com que Donald Trump escreve, né? Ou fala, deixem Bolsonaro falar, ponto de exclamação. Esse texto provavelmente foi escrito pelo Ricardo Pita, que é o conselheiro sênior do Marco Rubio para o Hemisfério Ocidental. Ele é venezuelano, em 2007 migrou para os Estados Unidos aos 14 anos de idade, e o apoio do Lula ao chavismo na Venezuela é algo que está no fígado do Ricardo Pita. É ele que cuida de Brasil e tem forte liderança, inclusive, sobre o que acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro era previsível. Assim como é dada como certa a condenação dele no julgamento do STF, julgamento que deve ocorrer em setembro. A domiciliar de hoje, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sendo esperada desde domingo à noite, seguindo-se a participação indireta do ex-presidente nas manifestações convocadas para atacar o Supremo e especialmente o próprio relator do julgamento, Moraes. Note-se, porém, que na decisão de Moraes pela domiciliar não há referências ao órgão acusador, que é a Procuradoria-Geral da República. Por ofício, através de uma lei antiga, um juiz pode sim decretar uma prisão como essa. Mas, no caso de Bolsonaro, o ministro do Supremo jogou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E aparentemente explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura. O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga, nesse momento, calcular até onde chega. Em Washington, há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vá ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da lei Magnitsky. Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente, o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes, na prática, afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump
está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Há evidentemente, começando por você, André Marcílio, há evidentemente uma série de aspectos para a gente examinar. Eu vou separá-los um pouquinho. Eles estão evidentemente ligados um ao outro, tem um aspecto político mais abrangente, mas eu vou começar pelos aspectos jurídicos mais focados. Como se entende e como se justifica a decretação dessa prisão domiciliar, André Marcílio? Olha, Vac, é difícil a gente entender, né? Já estava difícil a gente entender a primeira decisão do Moraes decretando as medidas cautelares. Agora, o descumprimento fica também difícil de se entender, em continuidade ao que nós tínhamos antes. Veja, o próprio Moraes havia dito que ele não estava impedido de se manifestar, que ele não estava impedido de dar entrevistas e nem pronunciamentos públicos. Ele apenas estava, depois de alguns reiterados esclarecimentos necessários, o Moraes disse que ele estava apenas impedido, terceiros estariam impedidos de divulgar em redes sociais esses pronunciamentos, com a intenção de, como se fosse uma milícia digital, palavras do Moraes, esses terceiros instigariam a ilícitos usando as falas do Bolsonaro. Agora, é difícil, então, pensar que o Nicolas, ao segurar o telefone e com o Bolsonaro dizendo "Oi, Copacabana", ou até mesmo o filho dele publicando nas suas redes sociais uma mensagem até, enfim, de afeto ou qualquer coisa, ou mencionando o pai, podemos considerar essas pessoas milícias digitais, ou que essas pessoas estariam instigando a qualquer ilícito ao agir dessa forma. E o Bolsonaro mesmo não pode ser. A nossa própria Constituição, no artigo 5º, é clara ao dizer que uma pessoa não pode ser prejudicada pelo ato de um terceiro, senão nós todos estaríamos sempre em reiterada insegurança jurídica. Então é muito difícil entender que isso é o descumprimento. Agora, ainda que isso fosse um descumprimento, seria descumprimento de uma cautelar inconstitucional, que é aquela que impediria ele de se manifestar. Enfim, censura prévia é você justamente ser impedido de se manifestar no futuro, porque você impede a manifestação lícita e ilícita, impede tudo, e, portanto, censura a pessoa. A proporcionalidade, você disse bem no início, a questão da prudência, que é tão importante, né? Não apenas para o direito, mas para a filosofia, é dali que vem a ideia, inclusive, de juris prudência, né? Essa mistura do iuris com a prudência que vem de Aristóteles e depois se mistura com a ideia romana de justiça, isso se perdeu por completo. Nós hoje não temos mais a prudência, nós não temos mais a razoabilidade. A desproporção está sendo a medida, a regra, e com isso, Vac, todos nós perdemos muito. Perdemos, sobretudo, creio eu, as nossas liberdades. Nós estamos vendo decisões sobre restrições graves a direito de reunião numa praça pública, como a dos 3 poderes, restrições graves à liberdade de manifestação, restrições graves a esse princípio tão caro que é você não ser punido pelo ato dos outros, e isso tudo vai se perdendo, e vai se perdendo para todos nós, não apenas para o Bolsonaro, porque isso gera um precedente importante. A gente está tratando aqui da Suprema Corte dando decisões nesse sentido.